Então nós estamos aqui em escola dominical, neste domingo, o dia do Senhor, o dia do descanso. Você que está aí acompanhando essas aulas também, você é muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida e possa falar ao seu coração por meio dessa aula aqui, a partir da palavra do Senhor. Enquanto eu tenho pensado em uma nova série de estudos aqui, estou amadurecendo isso, tem algumas opções ali para uma nova série de estudos. Eu tenho trazido alguns estudos esparsos aqui para a gente, e nessa manhã eu resolvi trazer aqui a respeito do Pentecostes, né? Qual que é o objetivo aqui do nosso estudo nessa manhã? Olha só. O objetivo é entender que o Pentecostes, como um avivamento divino, ele teve seu lugar na história da redenção, lá no berço da igreja cristã, não se repetindo mais do modo como se dera naqueles dias, mas permanecendo, claro, o princípio que ele trouxe de capacitação da igreja para testemunhar de Cristo a um mundo caído até o retorno glorioso do Senhor. Então esse é o panorama, e eu quero dizer para os irmãos que eu vou trazer aqui, eu quero trazer a visão reformada deste evento, deste ato redentor de Deus, no plano da salvação dele, o Pentecostes lá de Atos capítulo 2, para que a gente possa entender, do ponto de vista reformado, essa ação avivadora do Espírito Santo na Igreja de Cristo em todos os tempos. Veja, algumas profecias, meus irmãos, dadas no Antigo Testamento, em especial lá nos livros de Isaías, Ezequias e Joel, falavam de um grande avivamento que viria, conectado à vinda do Messias de Israel. Essa profecia que nós cremos se cumpriu no dia de Pentecostes. E por que o avivamento ocorrido no dia de Pentecostes, aquela descida do Espírito Santo, ele é distinto, por exemplo, de outros avivamentos ocorridos na história, antes dele e depois dele? Por exemplo, o avivamento do povo de Deus no período pós-exílio babilônico, nos dias de Esdras. Você vai ver que Esdras, quando ele lê o livro da lei diante do povo, há uma convicção grande de pecados ali, há uma transformação de vida na vida das pessoas, houve um avivamento naqueles dias. Mas também, depois do Pentecostes de Atos 2, depois da criação, da inauguração da igreja cristã, a própria reforma protestante do século XVI, lá na Alemanha, o grande avivamento, despertamento espiritual do século XVIII nos Estados Unidos, por meio de Jonathan Edwards, George Whitefield, e também na Inglaterra, pelos irmãos Wesley. E, claro, um outro avivamento também que a história conta, da Coreia do Sul, no início do século XX, em 1907. Por que o Pentecostes de Atos 2, aquele avivamento, é distinto de todos esses outros avivamentos? Algumas razões. Em primeiro lugar, porque o Pentecostes de Atos 2 é profético, servindo ao cumprimento de profecias do Antigo Testamento, relativos à vinda do Messias. E nesse sentido, ele vem para autenticar a divindade da pessoa de Jesus Cristo, como Filho de Deus, que foi entronizado ao lado do Pai nos céus. A primeira razão, porque ele é distinto. Mas não só isso. Em segundo lugar, porque o Pentecostes de Atos 2 inaugura uma nova era na Igreja de Cristo. Os últimos dias, você vai ver isso no Novo Testamento. Ora, nos últimos dias, isso começou com a criação da Igreja cristã, com a inauguração dessa igreja, lá nos dias de Pentecostes, Atos 2, que vai culminar com o retorno de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, porque embora o Espírito sempre agiu no Antigo Testamento, claro, ele estava restrito à nação de Israel, aos seus reis, profetas, sacerdotes e crentes piedosos, que eram capacitados por Deus para o serviço de Deus. Contudo, no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo começou com os judeus, mas se estendeu a outras pessoas. Não era mais só para a nação de Israel. Se estendeu aos samaritanos com Filipe, lá convertendo os samaritanos em Atos 8. Se estendeu aos gentios, à casa de Cornélio, que era um gentio, um centurião romano, em Atos 10. E quando Paulo chega em Éfeso, aos discípulos de João Batista, em Atos 19. Olha,
todos foram capacitados a servirem a Deus com seus dons espirituais no avanço do reino até o retorno de Cristo, no cumprimento de Atos 1:8. As crianças podem ir lá com a professora Sabrina. Deus abençoe, viu, a aula de vocês? Samuel e Miguel. Isso, o nosso futuro pastor, não é? Deus abençoe vocês. Meus irmãos, então essas características, tanto no conteúdo quanto na extensão, fazem do Pentecostes um avivamento sui generis, único, singular, que não se repete mais na história da Igreja de Cristo. Os nossos irmãos pentecostais, eles têm um entendimento um pouco diferente desse momento. Eles querem experimentar o derramamento do Espírito nos mesmos moldes daquele ocorrido em Atos 2, como se aquele evento de Atos 2 fosse paradigmático para a Igreja e se repetisse ao longo das épocas, o tempo todo, como uma segunda bênção na vida do crente. Mas a teologia reformada, quando ela olha para o panorama bíblico e onde se encontra o Pentecostes de Atos 2, ela rejeita essa interpretação. Ela vê o Pentecostes como um ato soberano e único de Deus, no cumprimento de profecias acerca da obra de Cristo, no poder do Espírito Santo para a vida da igreja. Primeiro, ao ungir e capacitar por esse mesmo Espírito o próprio Senhor Jesus, que o recebeu em seu batismo para caminhar até a cruz do Calvário. E em segundo lugar, no cumprimento das palavras do próprio Messias, de que ele fosse exaltado aos céus. Quando ele fosse exaltado aos céus, o que ele faria? Ele derramaria sobre a sua igreja o seu Espírito. Está lá em João 16:7. Pois bem, na festa do Pentecostes, e era uma festa dos judeus, 50 dias depois da Páscoa, os judeus iam até Jerusalém para agradecer a Deus pela colheita da cevada. Era o período em que finalizava a colheita da cevada. E também, com o passar do tempo, para agradecer a Deus por ele ter dado a lei no Sinai a Moisés. Então, os judeus iam a Jerusalém, nessa festa do Pentecostes, para agradecer a Deus. Provisão material de um lado, colheita farta naquele ano. E de outro lado, provisão espiritual. Deus veio, deu a lei ao seu povo, se revelou a Israel, se revelou ao seu povo. Provisão material, provisão espiritual. Isso significava a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Pois bem, Jesus faz questão de derramar o Espírito Santo nesse momento, dizendo que ele cumpriu a sua promessa de derramar o seu Espírito, agora trazendo a provisão material e espiritual pela obra dele na vida da sua igreja, capacitando pelo Espírito a sua igreja para que ela fosse testemunha na pregação do Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, era a promessa dele. Fiquem aí quietinhos, reunidos. Dentro de 10 dias eu vou derramar o meu Espírito. Lembre, ele ressuscitou, ficou 40 dias comendo, bebendo, andando, foi exaltado. 10 dias depois, Pentecostes derramou seu Espírito. 50 dias. Penta, 50 no grego. Pentecostes, penta, 50. 50 dias depois da Páscoa, da sua ressurreição, Jesus derramou seu Espírito. Justamente capacitando essa igreja para que ela fosse testemunha dele diante de todas as nações. Portanto, se é assim, a teologia reformada entende que aquele evento não se repete na história, como quer nossos irmãos pentecostais, com a sua doutrina da segunda bênção, batismo com o Espírito Santo e autenticado pelo falar em línguas. O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele prega Atos 2, ele deixa claro que, à luz do versículo 36, o derramamento do Espírito Santo comprova a exaltação de Cristo. Olha comigo o versículo 36 de Atos 2. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual a evidência de que Deus o fez Senhor e Cristo? É que ele cumpriu a promessa que ele havia dito. Quando eu me assentar ao lado do meu Pai, eu vou derramar o meu Espírito sobre a igreja. Pronto, ele cumpriu isso, o Espírito Santo estava derramado. O dia de Pentecostes, irmãos, então, é muito mais, isso é importante,
O Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, é muito mais sobre a glorificação de Jesus, exaltado nas alturas ao lado do Pai, do que sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa ênfase dos nossos irmãos pentecostais na cura, nos dons, na obra do Espírito Santo. Isso é assim, porque a obra do Espírito sempre foi não chamar aos holofotes para si, mas glorificar o Filho de Deus. Olha o que Jesus falou, que o Espírito Santo faria a respeito dele e da obra dele. João 16, 13, 14. Esse é um ponto importante para a gente entender o contexto do Pentecostes. João 16, de 13 a 14. Olha o que disse Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, quando vier, uma vinda futura, ele está apontando para o Pentecostes. O que ele vai fazer, esse Espírito? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o 14. Ele, o pronome aí é o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, meus amados, guardem isso. O Pentecostes tem um sentido único na história da redenção do povo de Deus, que não se repete. O cumprimento de profecias do Antigo Testamento, na exaltação do Messias, Jesus, como Filho encarnado do Deus vivo, que está hoje entronizado no céu. O Espírito Santo só veio naquela festa judaica, Pentecostes, porque Jesus foi exaltado aos céus e derramou o seu Espírito sobre a igreja. Isso é uma obra que não se repete mais. Já foi cumprido, faz parte da história da redenção do povo de Deus. E aí, é bom a gente pensar um pouco, o que é essa história da redenção? O plano de Deus, meus amados, firmado na eternidade, lá no conselho da Trindade, quando ainda nada havia, sempre foi salvar um povo dos seus pecados por meio do sacrifício do Messias, para que Deus fosse adorado por esse povo e o seu reino fosse cada vez mais estabelecido sobre a terra, na derrota dos seus inimigos, até que Cristo retornasse, consumasse esse reino. Pois bem, para cumprir esse plano de salvação, o que Deus fez ao longo do tempo e vai fazer até o retorno de Cristo? Deus fez várias intervenções no curso da história, manifestando o seu poder, conduzindo pecadores a confiarem em suas promessas de redenção por meio do Messias, que viria em algum momento e os salvaria da condenação de seus pecados. A revelação desse plano de salvação sempre assumiu, portanto, um caráter progressivo, que ia crescendo à medida que o tempo passava. E, dada aquela promessa inicial, lá de Gênesis 3,15, chegou ao seu ápice com a encarnação de Cristo, sua morte, ressurreição, exaltação e derramamento do Espírito, lá em Pentecostes, que capacitou a igreja com dons espirituais, para o avanço desse plano, desse projeto de salvação divino, alcançando agora pessoas de todas as nações, até que Cristo retornasse e consumasse todas as coisas. O último ato desse plano redentor. Os teólogos dizem que o Pentecostes é o penúltimo ato desse plano de redenção de Deus na história humana. Qual é o último? O retorno de Cristo, para consumar esse plano. Então essa obra histórica de redenção, ela é objeto da teologia bíblica. A teologia bíblica enxerga cada intervenção, ato extraordinário de Deus na vida humana como parte de um todo, mas sempre com os olhos na história completa da salvação. É como um mosaico. Sabe o que é um mosaico? Um mosaico é feito de várias peças. Se você olha só uma peça, você perde a visão do todo. Para você ver a história completa, você tem que olhar o mosaico todo, para que você compreenda isso. Como é que a gente aplica essa história do mosaico olhando para o evento do Pentecostes? Muito fácil. O evento do Pentecostes, na visão reformada, é mais um desses atos redentores de Deus, no cumprimento do seu plano completo de salvação. E assim ele deve ser encarado como mais uma peça no mosaico do plano todo de salvação de Deus. Há muitas peças, meus amados, nesse mosaico
desse plano de salvação de Deus. Vamos ver algumas delas, para você entender. Tudo começou lá em Gênesis 3,15, logo depois da queda, com a promessa de que Deus salvaria o seu povo pelo descendente da mulher, que sofreria, mas esmagaria a cabeça da serpente. Depois, ele precisou de uma linhagem santa, que foi preservada por Deus, para que viesse o Messias na sua humanidade, o descendente da mulher. Depois, dependeu de aliança, pacto feito por Deus com os homens, foram sendo renovados no curso da história. Então o pacto com Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, para o povo conhecer as promessas de Deus e ser conduzido em submissão a elas. Depois, foi necessário o estabelecimento, a formação de um povo, Israel, e a promessa de um descanso, uma terra abençoada para esse povo. Depois, esse povo foi governado por servos, líderes, que foram usados por Deus na capacitação do Espírito Santo, profetas, reis e sacerdotes, que conduziam o povo a confiar em Deus e em suas promessas. A disciplina de Deus também tem parte nesse plano de salvação. A disciplina de Deus no exílio, para preservar, por exemplo, a santidade, a doutrina, a palavra de Deus, a justiça de Deus. E por fim, como mais uma peça nesse mosaico, a encarnação do Messias, a vinda dele, sua morte, ressurreição e exaltação com o derramamento do Espírito, para a expansão do reino de Deus, até que todos os inimigos estejam postos debaixo dos pés do Senhor, e o próprio Senhor entregue esse mosaico completo, que ele adquiriu e formou pelo seu sangue, ao Pai. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, diz, lá na consumação, quando ele voltar, e daí Deus seja tudo em todos, o retorno de Cristo, a última peça nesse mosaico do plano eterno de salvação de Deus, do seu povo. Então eu vou repetir, meus irmãos. Para a teologia reformada, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é mais um ato redentor único de Deus na história humana, no cumprimento desse plano maior de salvação, e por isso ele não se repete. Da mesma forma que, olha só, a encarnação de Cristo, sua morte e exaltação não se repetem, a evidência da sua divindade com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, a apontar que de fato Jesus cumpriu o que prometeu ao se sentar ao lado direito do Pai. Da mesma forma que isso também não se repete, o Pentecostes, esse derramamento, também não se repete. Jesus já foi exaltado, ele já derramou o seu Espírito sobre a igreja, que nasceu naquele momento. Ali, a igreja cristã nasce ali, para testemunhar de Cristo exaltado diante do mundo. Essa igreja que caminha hoje na dependência do Espírito Santo. E daí a gente precisa pensar um pouco nas promessas desse derramamento do Espírito, que foram cumpridas no Pentecostes. Meus irmãos, Deus sempre avivou o seu povo pela ação do Espírito. É bom que seja dito isso. O Espírito Santo não começou a atuar ali no Pentecostes. Nós não defendemos isso. Ninguém em Israel nunca pôde crer na promessa da vinda do Messias, senão pela ação do Espírito Santo. Profetas como Isaías, Ezequiel, Joel, anunciaram que haveria um derramamento, uma ação, uma plenitude do Espírito Santo diferente para o futuro de Israel. E que isso aí, esse derramamento pleno, seria cumprido quando viesse o Messias de Israel, para que agora a igreja, no poder do Espírito dele, cumprisse o seu papel. Não somente para Israel, como era no passado, mas agora alcançando pessoas de todas as nações. Atos 1:8. João Batista já havia anunciado esse derramamento do Espírito por meio de Cristo. Lá em Mateus 3:11, João Batista, para muitos, o último profeta do Antigo Testamento. Mateus 3:11, ele diz que, olha, eu estou batizando vocês com água, mas virá alguém do qual eu não sou digno de desamarrar a correia da sandália dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11.
Isso aconteceu no dia de Pentecostes, que tipifica o derramamento do Espírito sobre a vida de todos aqueles que são convertidos. Olha o que a gente lê em Atos 11, de 15 a 18. Atos 11, de 15 a 18. Pedro está falando aqui aos apóstolos sobre o derramamento do Espírito sobre a casa de Cornélio, um gentil, um centurião romano. Isso era incompreensível na mente de um judeu. As promessas de Deus são para nós, o Espírito Santo são para nós, Paulo. Você está doido? Pedro está dizendo, não, Deus me levou até a casa, até a família desse gentil, e eu vi lá, Deus cumprindo a sua promessa de alcançar gentios, de que o nosso mestre Jesus havia dito, de que ele vinha para salvar pessoas de todas as nações agora. O reino de Deus não era mais nacional, ele era internacional. Olha o que nós lemos lá na defesa de Pedro, Atos 11, de 15 a 18. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, nós judeus, quando cremos em Cristo. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha aí o apóstolo Pedro se lembrando de João Batista e olhando para Cristo, o que Cristo fez no Pentecostes, ao batizar a igreja ali derramando o Espírito Santo. Ele viu isso na vida do gentil, Cornélio e sua família. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, porque o Espírito Santo é dado quando a pessoa crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles, os apóstolos, estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus irmãos, segundo a Bíblia, alguém só pode ser convertido a Cristo e passar a servi-lo se o Espírito Santo for derramado sobre essa vida. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor, meu dono, meu proprietário, senão pelo Espírito. O Espírito capacita a igreja a evangelizar o mundo perdido. Jesus sabia disso e por isso, primeiro, disse que era necessário que ele fosse para o Pai, para que o Espírito fosse derramado na consumação, na aceitação do seu sacrifício, para o perdão, a justificação e a santificação da sua igreja. Ele precisava ser ressuscitado e exaltado, ele precisava vencer a morte, ser exaltado ao lado do Pai, para com poder e autoridade derramar esse Espírito agora. Ele disse isso lá em João capítulo 16, que o derramamento do Espírito autenticaria a sua divindade. E depois, então, já ressuscitado, ele disse aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto lhes fosse derramado o Espírito, para que eles fossem suas testemunhas em todo o mundo. Atos 1:8. Sem o Espírito Santo vivendo neles, não mais os usando de maneira esporádica, como era no Antigo Testamento, mas agora, habitando neles, eles eram um tabernáculo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo vivendo neles, eles não poderiam testemunhar de Cristo a ninguém. Pois bem, 50 dias depois da Páscoa, portanto, 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus, na festa do Pentecostes, Jesus cumpriu a sua promessa. Derramou o seu Espírito sobre a igreja, uma assembleia, cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo de uma casa. O cenáculo é no primeiro andar, está lá em Atos 1:15. E ali foi inaugurada a igreja cristã e uma nova etapa na história da redenção, que as Escrituras no Novo Testamento vão nominar de os últimos dias, onde a igreja caminha agora no poder do Espírito, ela prega o Evangelho a todas as pessoas, até o retorno glorioso de Cristo. E vamos olhar então agora, de maneira mais detida, depois desse panorâmico histórico, desse contexto, para o texto de Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós precisamos olhar para esse texto. Primeiro, vamos olhar para o fato, a descida do Espírito, sobre aquela assembleia de cerca de 120 pessoas reunidas. Olha lá, Atos 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente,
veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, isso aconteceu no dia de Pentecostes. Havia 120 pessoas reunidas ali, naquele lugar. Nós não sabemos se era visível pela multidão que estava em Jerusalém para a festa do Pentecostes ou não, mas a contar que as pessoas, essa multidão, viram o que aconteceu ali, muito provavelmente eles estavam em um momento público e as pessoas viram o que estava acontecendo ali, naquela reunião de 120 pessoas. Estavam todos reunidos e 2 sinais se apresentaram ali. Primeiro, o som de um vento forte, um vento impetuoso. Depois, línguas como de fogo, algum sinal que pousou sobre a cabeça de cada uma dessas 120 pessoas. E elas começaram a falar em outras línguas, diz o texto. A interpretação desses sinais é bem polêmica entre os estudiosos. Veja, primeiro, o texto não fala que era vento, era o som de um vento. Então não é que veio um tufão, uma tempestade, veio um som de um vento. E na Bíblia, no grego, a palavra para vento e para espírito é a mesma. Tanto para o espírito do espírito humano, quanto para o espírito do Espírito Santo. É a palavra pneuma. Lá em João, capítulo 3, versículo 8, quando, por exemplo, Jesus fala para Nicodemos da necessidade de um novo nascimento, ele diz que esse novo nascimento é pela atuação do Espírito. E esse Espírito, o Espírito Santo, ele atua como um vento. Ele está querendo dizer assim, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, assim como o vento. Você vê o vento? Você vê? Você sabe de onde ele vem, para onde ele vai? Assim é a ação do Espírito Santo, quando faz alguém nascer novamente. É como o vento. Então veja, isso aponta para a liberdade da ação do Espírito na conversão de um pecador. É isso. Falar que o Espírito atua como um vento na conversão aponta para a liberdade do Espírito, como o vento é livre. Esse é o entendimento. E as línguas? Diz o texto que as línguas como de fogo apontam para o poder santificador do Espírito Santo naquele momento que estava o quê? Convertendo aqueles corações a Cristo. Porque o Novo Testamento mostra o fogo fazendo o quê? Purificando o ouro da sua impureza. Você vai ver isso em 1 Pedro 1,7. Esse tem o sentido do fogo. O fogo, ele é purificador do nosso pecado, da nossa impureza, da nossa mancha espiritual caída diante de Deus. Pois bem, os estudiosos aqui, pelo menos a maioria, do ponto de vista reformado, olha para esse fogo e diz, olha, é Deus pelo Espírito purificando aquelas 120 pessoas, pessoas daquela assembleia, pelo Espírito agora habitando nelas. E as outras línguas? Pelo contexto aqui, as outras línguas faladas são idiomas estrangeiros, que apontam para a inclusão dos gentios no plano da salvação divina. Está vendo por que é importante entender o Pentecostes como um ato redentor no plano maior de salvação, alcançando os gentios? Até aquele momento a salvação era para quem? Os judeus, que falavam hebraico, aramaico, grego de seus dias. E agora? Agora é para pessoas de todas as línguas, estrangeiros, que não entendiam hebraico, aramaico, que falavam os seus dialetos. Os judeus, irmãos, falavam o hebraico no templo, quando ia adorar a Deus. E eles aprenderam o aramaico lá no exílio, porque era a língua falada pelos assírios, pelos babilônios, e o grego. O grego era o idioma falado na cultura em geral daqueles dias. Ele veio de Alexandre o Grande, o macedônio, 3 séculos antes da vinda de Cristo. Houve o quê? A helenização. Lembra? A cultura macedônia veio, grega, para conquistar a região judaica, a Judéia. E eles tinham como costume helenizar os povos. O que era isso? Impor a cultura grega sobre a nação conquistada. Foi naqueles dias que houve a rebelião de Judas Macabeu. A Bíblia Católica Romana
tem 2 livros, 1ª e 2ª Macabeus, são livros históricos. Se você quer conhecer a história, não são livros inspirados, nós não cremos que são inspirados pelo Espírito Santo, não são canônicos, por isso que não está na nossa Bíblia. Mas do ponto de vista histórico, 1ª e 2ª Macabeus contam a história da rebelião dessa família, dos Macabeus, Judas Macabeu, seus filhos, contra a helenização grega. Eles não queriam deixar de cultuar a Deus no hebraico, eles queriam continuar ali com a sua cultura judaica, mesmo debaixo do Império Macedônio. Essa história é contada ali, 3 séculos antes da vinda de Cristo. Então o grego continuou, porque vieram os romanos depois e dominaram os macedônios, os gregos. Mas os romanos, eles eram diferentes dos gregos. Quando eles conquistavam uma nação, eles permitiam que essa nação prosseguisse com a sua cultura. E a língua grega já era a língua do povo naqueles dias em que os romanos chegaram para conquistar a Judéia. Então os romanos deixaram. Então a língua do povo, nos dias do Novo Testamento, a língua comum, vulgar, era o grego. Mas e no templo, na adoração? O judeu falava o hebraico, era a língua mãe deles, paterna. E também o aramaico ali entre eles. Tanto é que Jesus também falava o hebraico, falava o aramaico e muito provavelmente falava o grego também. Havia ali à disposição deles a Septuaginta. O que era a Septuaginta? Era a tradução grega do Antigo Testamento, justamente para que ela pudesse, no período em que os macedônios dominavam a Judéia, para que a Torá, a lei, pudesse ser lida, pudesse ser conduzida no meio do povo, porque era a tradução grega do Antigo Testamento, escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Então, muito provavelmente ali, a Bíblia que o Antigo Testamento que ficava ali no meio do povo, que transitava no meio do povo, era a Septuaginta, era a tradução grega do Antigo Testamento no hebraico, para que pudesse ser lido ali. E além desses 3 grandes idiomas aí, claro, isso era entre os judeus, era entre os habitantes ali de Jerusalém, mas havia os dialetos de cada região, as línguas, e normalmente só conhecia esses dialetos os moradores do local. Então, você imagina quantas línguas, quantos dialetos havia ali reunidos no dia de Pentecostes? Segundo Atos 2, de 9 a 10, havia pelo menos 15 nações naquele lugar, vendo o que acontecia com aquelas 120 pessoas. Portanto, havia pelo menos 15 dialetos, 15 idiomas humanos ali, ouvindo o que o Espírito Santo derramado fazia naquela assembleia. E diz o texto que, de repente, no versículo 2, e no versículo 4, segundo o Espírito lhes concedia, aconteceu tudo aquilo. Isso mostra que o avivamento não é pela ação humana, como quis um pastor americano, Charles Finney. É um ato soberano de Deus. E qual foi a reação da multidão diante disso? Olha aí Atos 2, de 5 a 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Está vendo o idioma estrangeiro aí? Somos pardos, ó as nações reunidas. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Quantos idiomas, irmãos? Quantos dialetos ali? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? Eles estão dizendo, no nosso idioma. Vocês concordam? As grandezas de Deus era uma língua compreensível para eles. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Olha só. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Quem estava lá naquela multidão? Judeus,
homens piedosos, que são pessoas tementes a Deus. Embora não participantes oficialmente de uma religião, eles temem a Deus, eles buscam orar a Deus, servir a Deus. E prosélitos, quem são os prosélitos? São gentios convertidos ao judaísmo. Não eram judeus, são gentios que ouviram a exposição da lei mosaica, passaram pela circuncisão e agora são convertidos ao judaísmo. Eles estavam lá. E o versículo 7 é muito interessante, porque essa multidão olha para essas 120 pessoas e os chamam de galileus. Não são, pois, galileus? Irmãos, eles estão ali menosprezando aquelas pessoas. Por quê? Porque para muitos judeus ali, ser galileu, morar na Galileia, uma região ao norte da Judéia, era ser alguém iletrado, era um caipira, era um homem do interior, era alguém sem instrução. Mas olha que ironia, onde é que Jesus começa o seu ministério? Na Galileia, lá para os lados de Cafarnaum, na Galileia, já mostrando que ele veio para alcançar outras pessoas, que os judeus, desprezavam em seus dias. E o versículo 6 é interessante, ele diz que cada um ouvia essas 120 pessoas em sua própria língua. Essa aqui é a base do entendimento reformado do dom de línguas, como um idioma estrangeiro. Os pentecostais, os nossos irmãos pentecostais, esse movimento que surgiu no início do século XX, para ser mais preciso, lá em Los Angeles, em 1906, na rua Azusa, foi conduzido por um pastor africano chamado William Seymour. Eles defendem que o dom de línguas não cessou, e eles dizem que o Pentecostes é prova disso, porque com o batismo do Espírito Santo se evidencia e se segue a falar em línguas, e para isso permanece para eles até hoje. Agora olha que interessante, lá no início do movimento pentecostal, eles entendiam diferentemente. Lá no início, eles defendiam que o dom de línguas eram idiomas que eram interpretados. Sim, mas o que aconteceu com o passar do tempo? Eles não viram isso acontecer no meio deles. Então eles mudaram o entendimento. E eles passaram a entender que o milagre acontecia nos ouvidos daqueles que falavam em línguas. A glossolalia, né? Glosso, língua. Lalia, falar. Falar em línguas. Palavras incompreensíveis. O milagre acontecia nos ouvidos daqueles que falavam palavras incompreensíveis. E que Deus, na sua soberania, pelo seu Espírito, traduzia isso para eles e para aqueles que ouviam. Entendeu? Irmãos, com todo respeito, pensar assim é forçar demais a interpretação do texto aqui, que é clara em Atos 2. Se trata de idiomas estrangeiros ali, que são interpretados naqueles dias pelos próprios moradores daquelas 15 nações. Então ali tinha um chinês que ouvia um judeu falando em chinês, sem saber. Ali tinha alguém do Egito que ouvia ali um judeu, sem saber a língua egípcia, falar a língua dele. E por aí vai. De outro lado, quando os nossos irmãos pentecostais, eles defendem o dom de línguas, ainda presente como sendo a glossolalia, com base no evento do Pentecostes, eles ignoram os demais sinais envolvidos no contexto. Cadê o som do vento? Cadê as línguas como de fogo? Onde é que está isso hoje? Se eles querem o dom de línguas nos moldes do Pentecostes, eles também precisam dos demais sinais. Porque o falar de línguas foi posterior à descida do Espírito, com a manifestação dos sinais e prodígios. Talvez por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 27, ele instrui a igreja com relação à ordem no culto, no tocante ao dom de línguas. Ele diz, não devem falar todos ao mesmo tempo. Ele diz, falem 2 ou 3 sucessivamente, não ao mesmo tempo. 2 ou 3 sucessivamente, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Agora, será que a gente vê isso nos bancos pentecostais hoje? Parece que não. Por fim, meus irmãos, no Pentecostes,
Olha só, o dom de línguas foi usado para falar das grandezas de Deus. Versículo 11 aí de Atos 2. Não era para profetizar nada, mas para engrandecer a Deus pela sua glória, seu poder, sua fidelidade em cumprir sua promessa de derramar o seu Espírito, capacitando a igreja a evangelizar todos os povos, que sem aquele derramamento, os povos estavam perdidos, sem esperança alguma de salvação, porque a salvação até aquele momento era dada a quem? Aos judeus, a Israel. Nos bancos de nossos irmãos pentecostais, grosso modo, parece ser a palavra profética para a igreja, a maior motivação para um crente pentecostal clamar pelo seu dom de língua, evidência do batismo como Espírito, como uma segunda bênção. E isso também destoa do que aconteceu aqui. E Pedro, diante da reação dessa multidão, ele então vai pregar o seu primeiro sermão. Está aí em Atos 2, de 14 a 36. Em razão de muitos ali naquela multidão pensarem que aquelas 120 pessoas estavam embriagadas, e veja, era a terceira hora do dia. Terceira hora do dia era 9 horas da manhã. O dia começa a ser contado para eles ali às 6 da manhã. Então a terceira hora é 7, 8, 9, terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã, mas muitas pessoas da multidão olhou aqueles 120 e falou, eles estão embriagados. Então o apóstolo Pedro, ele vai explicar o que estava acontecendo ali. E ele diz que era o cumprimento da profecia de Joel. Todo judeu aguardava isso. Ele vai dizer isso. Olha comigo, primeiro, em Atos 2, de 14 a 21. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo isso que aconteceu pelo derramar do Espírito era para que aquele que agora invocasse o nome do Senhor, aquele que só Israel conhecia antes, fosse salvo. Isso é figurado aqui com sinais, profecias, prodígios, com toda a lua se escurecendo, o sol se escurecendo, sinais que apontavam para essa grande obra do Espírito em conduzir pecadores a Cristo, para que eles fossem salvos. E em seguida, Pedro prega, continua o seu sermão, versículos de 22 a 36, onde ele deixa claro que Jesus Cristo, que havia sido crucificado por eles como um malfeitor, pelas mãos daquela multidão, 50 dias antes, Jesus de fato, ele foi ressuscitado dos mortos por Deus. Ele subiu aos céus, e a evidência disso é que ele derramou o Espírito Santo, como ele havia prometido, o que acabou por demonstrar que Jesus era o Messias prometido e aguardado por Israel, e que Deus, Yahvé, o fez Senhor e Cristo, no versículo 36. Olha comigo de 22 a 36. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos,
Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que havia feito esse salmo que ele citou, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Portanto, o salmo não é para Davi, é para Jesus, é um salmo messiânico. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, aqui ele está lembrando de 2 Samuel 7, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, Davi declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, os judeus, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Preste atenção aí, interessante isso. Pedro aqui está tomando aqui dos versículos 25 a 28, o Salmo 16, escrito por Davi nos seus dias. Um salmo messiânico. Por quê? Porque era uma profecia que apontava para a ressurreição e vitória de Jesus Cristo sobre a morte, depois da sua ressurreição, a sua exaltação aos céus. E ele diz no versículo 33, o que foi comprovado pelo Pentecostes, pelo derramamento aqui do Espírito Santo. E o versículo 34 é interessante, porque ele diz assim, ó Pedro, porque Davi não subiu aos céus. Muitas seitas, por exemplo, adventistas, testemunhos de Jeová, quando leem isso aqui, eles pegam esse texto isolado do contexto para defender a doutrina deles do sono da morte. E eles dizem, está vendo? Davi morreu e está dormindo, aguardando o retorno de Jesus. Ele não subiu aos céus. Irmãos, não é isso aqui que Pedro está dizendo. Não foi isso aqui que Davi quis dizer. Céus aqui que Davi não entrou, é claro que é o trono de Deus, o lugar exaltado de poder e governo, onde só Jesus entrou. Davi não entrou lá. É nesse céu que Davi não entrou, ao lado de Deus, onde está Jesus exaltado, e de onde ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. É claro que Davi compõe a assembleia de adoradores de Deus no céu, mas ele não está do lado de Deus, no trono, onde só Jesus está e de onde ele derramou o seu Espírito. É claro, Davi morreu, o seu corpo está na terra, mas o seu espírito está lá compondo a assembleia de adoradores, à luz da Escritura, à luz desse contexto. Mas é claro que entrou no céu aqui, ele não está vivo, corpo e alma ao lado de Deus, como Jesus está, em corpo e alma. Davi está com a sua alma, com o seu espírito no céu, mas e o seu corpo? Está do lado de Deus, como Jesus? Ali ele não entrou. O Salmo diz, ele está morto. Olha o que Pedro diz, olhando para o Salmo 16, irmãos, versículo 29. Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O Salmo não é sobre Davi, o Salmo é sobre aquele que venceria o túmulo, e entraria no céu ao lado de Deus, e derramaria o seu Espírito, Jesus. Essa é a interpretação correta. Portanto, a doutrina do sono da morte não tem fundamento algum nesse versículo aqui, meus irmãos. E ainda tem um outro salmo aqui importante messiânico citado, nos versículos 34 a 35. Davi, de novo, no Salmo 110, versículo 1, é outro salmo messiânico de Davi. E olha que precioso esse salmo, irmãos. Ele está vendo Jesus pré-encarnado, ao lado do Pai, na glória, antes de vir. Davi viveu antes, da encarnação de Jesus, tá? Olha o que ele diz aí, ó. Olha o Salmo 110, 1. Está aí no versículo 34. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ora, que Senhor é esse que diz ao outro Senhor de Davi, assenta-te à minha direita? Entenderam aqui? Davi está vendo um Senhor dizer ao seu Senhor, assenta-te à minha direita. Quem foi esse Senhor
que disse ao Senhor de Davi: assenta-te à minha direita. Se você for olhar no hebraico, primeiro Senhor é Yahvé, o Deus da aliança, de Êxodo 3. É aquele tetragrama YHWH, o nome de Deus que o judeu tinha medo de pronunciar, dada a santidade. E esse Senhor de Davi é a palavra Adonai no hebraico. Sabe qual é o correspondente no grego, no Novo Testamento, para Adonai? É Kyrios, a palavra que o apóstolo Paulo mais usou para Jesus Cristo como Messias. Então, o que Davi está vendo ali? Yahvé, o Pai, dizendo para o Filho, o Senhor de Davi: assenta-te à minha direita. Que coisa gloriosa isso aqui! E o versículo 36 diz: Deus cumpriu isso, ressuscitou Jesus, tirou o corpo dele do túmulo, o exaltou à direita de Deus. E o versículo 36 diz: e o fez Senhor, Kyrios, Adonai e Cristo. A descida do Espírito Santo em Pentecostes, portanto, autentica a divindade de Jesus Cristo, porque o Espírito só desceu sobre a igreja em razão da entronização de Jesus ao lado do Pai. Portanto, irmãos, o Pentecostes aponta para a exaltação de Cristo nos céus. Na mente de Pedro aqui, no sermão dele, citando os dois salmos, 16 e 110. Não há necessidade de repetição, Cristo já foi exaltado, Ele está lá. E daí há um grande avivamento em Jerusalém, no meio daquela multidão. Olha comigo os versículos de 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a habitação dele, que é a salvação que ele traz para a vida de todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Pois para vós outros, não só para os judeus dessa assembleia, desses 120, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Foi para mim e para você quando nós fomos alcançados pelo Evangelho e cremos. Nascemos de novo pela habitação desse Espírito aqui, ó. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, não foi para qualquer um que estava lá naquela multidão, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que aconteceu aqui? Depois que Pedro pregou, quase um trava-línguas, né? Pedro pregou a pregação de Pedro pregou. Após a pregação de Pedro, amados, houve uma profunda convicção de pecados. Isso é obra do avivamento. E a multidão, que 50 dias antes havia pedido a crucificação de Jesus, muitos que haviam clamado: crucifica-o, crucifica-o, percebeu que havia crucificado o Messias de Israel. Eles ficaram apavorados. E eles disseram aos apóstolos o que eles deveriam fazer. Pedro, então, lhes disse que eles deveriam se arrepender de seus pecados, serem batizados em nome de Jesus. É claro, Pedro aqui resumiu o relato lá de Lucas, e de Mateus também, 28 e 19. O batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro resumiu, Lucas, escrevendo aqui a fala de Pedro, resumiu isso. Eles deveriam se arrepender, serem batizados no nome de Jesus, para receberem o Espírito Santo e ingressarem na igreja visível de Cristo. Essa promessa era para todas as pessoas, o que aponta para a inclusão dos gentios. E diz o versículo 41 que veja que a assembleia era grande de gente ali, 3.000 pessoas foram incluídas na igreja naqueles dias, mas não todas, havia muito mais. Só as que aceitaram a palavra foram incluídas. Veja, irmãos, como o Espírito Santo, ele não atua separado da pregação da palavra. Olha como é importante você frequentar uma igreja onde é pregada a palavra, senão o Espírito não atua.
É preciso a pregação da palavra. A palavra é pregada, o Espírito atua e converte o coração. Esse é o modo ordinário de conversão. Deus pode fazer de maneira extraordinária? Pode, mas de maneira ordinária, olhando para esse texto. Olha aí o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra. Tem que ter interpretação esse texto? Depende de interpretação. Não. Lucas está dizendo aqui, inspirado por Deus. É preciso aceitar a palavra. Aí você nasce de novo no Espírito. Depois, você recebe o batismo do Espírito Santo ali. Esse batismo depois vai ser evidenciado no batismo nas águas, como um sacramento. Não é no batismo das águas que você é batizado com o Espírito Santo. Eventualmente, de maneira extraordinária, se Deus quiser, pode até acontecer, como aconteceram aqui em alguns casos posteriores depois. Mas de maneira ordinária aqui, é quando eles creram em Cristo e se arrependeram de seus pecados. O Espírito desceu, e aí eles querem, agora eu quero confirmar isso, vamos para as águas. E esse é um dos textos onde muito provavelmente a gente entende que o batismo foi por aspersão, não foi por imersão. Imagina, Pedro ali, 3.000 pessoas, ele ficou uma semana, um mês ali mergulhando aquelas pessoas no rio. O que ele fez? Muito provavelmente, os estudiosos dizem, ele pegou água e foi jogando pelas pessoas, aspergindo, naquela multidão, naquele povo que aceitou, foi aspergindo água. Impressionante isso aqui. O avivamento vem após a pregação da palavra de Deus. Sacerdote e escriba, Esdra, ao ler o livro da lei lá para o povo de Judá, no pós-exílio babilônico, o que houve naqueles dias? Ele leu o livro da lei, estava perdido lá nos escombros do que os babilônios haviam deixado o templo. Acharam o livro da lei lá, perdido no meio das pedras. Esdra, o sacerdote, leu o livro. Caiu uma convicção de pecados, um desejo de buscar renovar a fé, voltar a servir a Deus. Consagração a Deus, vidas transformadas. Foi lida a lei. Aqui, Pedro pregou. Aqueles que aceitaram, nasceram de novo. De maneira ordinária, é assim que acontece. E aí, como que começou a caminhar essa nova vida da igreja? O restante do texto, versículos 42 a 47, como vivia a igreja? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, olha aí de novo a ênfase, não era qualquer pessoa. Todos os que creram, como é que eles viviam? Eles estavam juntos, tinham tudo em comum, a bênção da igreja, irmãos, a necessidade dessa comunhão. Isso aqui evidencia que você crê. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha a importância do testemunho, a comunhão da igreja para uma cidade, irmãos. Entende? Porque não é que a gente pega no pé, é exigente, quando a gente luta para que vocês valorizem a igreja, a comunhão, estudo, oração, estudo de manhã, culto público, um almoço comunitário, uma atividade de evangelismo. Deus vai usar isso para quê? Para chamar outras pessoas. Eles estão de olho na gente. Pessoas em Nova Granada estão de olho para ver quanto tempo vai durar essa igreja aqui. Tem gente torcendo para que não dure 6 meses, 1 ano, 2 anos, como acontece com muitos salões, com muitas igrejas, para tristeza. Lá em Rio Preto, quantos salões eu vejo abertos? Não duram 1 ano, 2 anos. Por quê? Falta de compromisso do povo. Muito por falta de compromisso daqueles que estão na igreja. Não se apresentam, não participam das programações, não contribuem financeiramente com a obra. E daí fecha o trabalho. E o incrédulo, yupi! E está feliz se abrir um boteco no lugar. Esse é o mundo, irmãos. Olha aqui o texto para a nossa vida. Que motivação nós temos para permanecermos em comunhão, juntos. Deus vai usar a vida de você.
aqui nessa cidade. Essa igreja, pintada, simples, como somos, Deus vai usar. Para quê? Para acrescentar outros que estão salvos aqui em Nova Granada. Coisa maravilhosa, irmãos. A igreja, a comunhão é algo maravilhoso nas nossas vidas. É uma bênção. Essa transformação de vida que um avivamento espiritual produz no povo de Deus, ela é destacada nesse trecho por Lucas. Foi Lucas que escreveu Atos, irmãos. De que forma? Após a sua conversão, capacitação do Espírito, diz o texto, todos participavam juntos dos cultos, das pregações, das celebrações da ceia, frequentavam as casas uns dos outros, ajudavam os mais necessitados dos seus bens, louvando a Deus com alegria diante do povo, e a igreja ia crescendo. Então você quer ver o melhor método de crescimento da igreja? Prega o evangelho às pessoas, estimula-as, exorta-as, instrua-as a viverem o evangelho em suas vidas, onde quer que elas estejam. As pessoas vão olhar, elas vão ser impactadas pelo teu testemunho, elas vão querer vir para cá. Elas querem comunhão. Todo pecador está distante de Deus, está clamando por salvação, irmãos. O pecado, cegou. Deus vai usar a sua igreja, como usou naquele dia, vai usar essa igreja em Nova Granada, na simplicidade dela, para trazer outros salvos para cá. Esse proceder da igreja, no meio da nação, no meio da cidade, revela que um avivamento sempre produz comunhão com Cristo e comunhão de uns com os outros. Nós somos membros de Cristo, e porque somos membros dele, nós somos membros uns dos outros. Se esse meu dedo estiver doendo, meu corpo todo sente a dor, ou não? Se eu tiver com enxaqueca, eu não vou trabalhar bem, eu não vou estar bem, o meu corpo todo. Essa é a figura para nós como igreja, membros do corpo de Cristo. E daí, irmãos, a gente já pode terminar. Eu queria trazer algumas características comuns do Pentecostes, algumas que são únicas, mas eu vou terminar fazendo aplicações aqui. Irmãos, a gente pode pensar que o Pentecostes, então, ele foi único, porque ele encheu a igreja do Espírito, para que ela fosse testemunha ousada em Cristo no mundo. Isso já aconteceu. O Espírito já capacitou a igreja. Não precisa ser repetido, como se a igreja em algum momento precisasse de mais unção, algum membro precisasse clamar pelo Espírito Santo nele, um novo derramar do Espírito. Não! O Espírito lá já foi dado na sua plenitude ao povo de Deus, por Cristo, para a conversão dessa vida e testemunho dele ao mundo. De outro lado, o avivamento ocorrido no Pentecostes, claro, ele é a base de todos os demais avivamentos na história. Por quê? Porque eles tiveram como agente o Espírito Santo, capacitando pessoas naqueles momentos históricos a se arrependerem, a se voltarem para Deus, como vimos nos dias de Esdras, depois do exílio babilônico. Na reforma protestante havia um declínio espiritual das pessoas. Essa é uma característica de avivamento. Há um declínio espiritual das pessoas, como nós temos hoje. Muitos estão defendendo que Deus vai avivar algum canto, como fez em 1907 na Coreia do Sul, como fez no século XVIII nos Estados Unidos, na Inglaterra. Havia um declínio espiritual grande, e Deus então aviva. Mas não é que o Espírito é dado assim de maneira primitiva, pela primeira vez. Ele já foi dado, é o mesmo Espírito, que agora Deus vem para trazer um renovo. Então, irmãos, como é que a gente pode aplicar isso aqui? Primeiro, talvez você ansiosamente espere ou exija mudança espiritual de pessoas ao teu redor. Mas será que essa mudança não tem que começar em você? É você que está aqui. Se você se diz cristão, então o Espírito foi derramado sobre você. Você já tem. Quando é que aconteceu isso? Quando você creu em Cristo. Talvez é um momento que você nem percebeu. Você ouviu a pregação e Deus derramou o Espírito Santo sobre a tua vida. Ele te converteu, você foi regenerado espiritualmente, foi implantado um princípio de vida em você. Então, você foi chamado para ser testemunha de Cristo. Aqueles que estão ao teu redor,
Em cumprimento de Atos 1:8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Confins aqui é a cidade de Nova Granada. Portanto, cuidado com a forma como tem testemunhado do Evangelho ao mundo ao teu redor. Testemunhe no poder do Espírito e deixe o Espírito fazer a conversão das pessoas. É Ele quem converte. Se Ele te converteu, você já está convertido. Você não tem que buscar outro Espírito. Você já está convertido. Em segundo lugar, se você está desanimado, ore por avivamento na tua vida, meu irmão. Não há garantia alguma de que nesse avivamento Deus vai vir como um som de um vento tempestuoso, ou que línguas de fogo vão pairar sobre a tua cabeça, como muita gente busca, ou que você começará a falar um idioma estrangeiro que você não domina. Não há nenhuma garantia que isso vai acontecer. Se Deus quiser, acontece? Claro que acontece, mas Ele não deixou isso como um evento paradigmático para a igreja. Mas o princípio do Pentecostes, ele continua o mesmo. Ou seja, Deus pode reavivar a tua fé. Ou se você não é cristão, Ele pode derramar o Espírito Santo sobre você. E Ele vai te dar convicção de pecado, arrependimento e fé em Jesus Cristo, para que você o receba como teu único e suficiente Salvador. E você então vai receber poder para testemunhar agora com ousadia do Evangelho a todos que cruzarem o teu caminho, para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito foi derramado lá no Pentecostes, para mostrar que Jesus é Deus Filho. Ele está entronizado nos céus, e fazer com que você se torne um discípulo fiel dele, que vive agora no poder do Espírito Santo, que Ele mesmo derramou sobre a tua vida, quando te converteu das trevas para a sua luz, te salvou pela sua cruz. Não ignore, meu irmão, essa bênção, a maior que Deus te dará na tua vida. Isso tudo é teu, e você precisa saber. O Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, aconteceu na tua vida quando você creu em Cristo. Você foi unido à igreja visível dele, pelo batismo nas águas, o sacramento, evidenciando essa grande conversão. E por fim, não se envolva em debates inúteis sobre o significado do Pentecostes com outra pessoa. Você vai ter muitas interpretações. Caia fora de discussões inúteis. Paulo fala isso para Timóteo. Se você é cristão, então o Espírito Santo já foi derramado sobre a tua vida. E Deus espera que você agora o obedeça e o sirva com os dons espirituais que Ele tem te dado. Não espere, meu amado, uma segunda bênção dentro da igreja, para comprovar, pelo falar de línguas, que você tem o Espírito Santo. E para só a partir daí começar a servir a Deus. Não, não faça isso. Sirva a Deus hoje. Sirva a Ele no poder do Espírito que você já possui. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que há muitas, é um tema espinhoso esse, mas vamos lá, Maria, pode perguntar. Sim. Sim. Nas águas do Jordão. É muita, com o perdão da palavra, meus irmãos, mas é muita piração. As pessoas criam fantasias no seu próprio deleite. É como se dissesse assim: ó Senhor, agora eu sou batizado. No ato, nas práticas religiosas. Tem que ser naquele rio, por aquela pessoa, por aquela mão, por aquela oração, e por aí vai. E Deus se entristece muito, porque clame a Deus pelo Espírito Santo, se você não é cristão, e se você crê em Cristo, se você for para uma igreja, passar pelo batismo, começar na comunhão da igreja visível, começar a servir a Deus,
Meu irmão, você já tem o Espírito Santo. Você vai buscar esse Espírito que você acha que você não tem? Quem te levou até a igreja? Quem te uniu a ela? Quem te levou para o batismo nas águas? Quem está te usando para servir? Você tem sede. Patrícia, excelente colocação, Patrícia. É uma evidência do Espírito Santo. É um horror pelo pecado, é vida de santidade. Aquilo que te dava prazer antes do mundo, não te dá mais. Isso é uma evidência forte, Patrícia. Pedro fala isso na sua segunda carta, no capítulo 1. Falou, ó, você quer saber se você é salvo? Se você tem o Espírito Santo? Olha o que você tem produzido na tua vida. Exato. E não confia no homem, não confia naquele rito, naquela denominação, porque aquela denominação batiza com o Espírito Santo. Corre isso aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com a Escritura. Tem gente que briga pela quantidade de água. Ah não, o batismo só vale se mergulhar. Ah não, o batismo só vale se for por aspersão. Ah, só vale se for por efusão. Efusão é um pouquinho mais de água que aspersão. Então, em vez de você jogar um pouquinho de água, você joga um balde. Tem gente que briga pela quantidade de água, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Meus amados, não caia nesse tipo de discussão. É a transformação da vida. Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu quero viver pelo Senhor. Acabou. Como é que uma pessoa dessa não tem o Espírito Santo? Então é isso, irmãos. Tem muita coisa para a gente explorar nesse texto, tá? A gente fica aqui meses, só no capítulo 2. Quem sabe eu faço uma série. Olha que interessante. Para a gente explorar Atos 2 com profundidade. Hoje eu só lancei alguns fachos de luz. Do ponto de vista reformado, tá? Sim, Juarez. Oi? H2O, é água. Isso. Não importa a quantidade, meu irmão. É o que simboliza. É o que simboliza. O sacramento tem a ver com o que simboliza, aponta para o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, olha que legal. Quanto vale uma gota do sangue de Cristo? Um pouquinho. E um mundaréu do sangue de Cristo. Um rio do sangue de Cristo, para quem mergulha na água. E um copinho do sangue de Cristo, para quem é batizado por aspersão. Dá para pôr valor nisso? Então não briga por quantidade de água. Porque não é o símbolo, é o que mostra. É o sangue. E o sangue de Cristo é valoroso. Seja num rio, seja num copinho, seja numa gota. Uma gota do sangue de Cristo vale o sangue de toda a humanidade, meus irmãos. A gente pode dizer. Está vendo porque é bobeira brigar por quantidade de água? E tem gente que fica brigando por quantidade de água, como evidência do batismo, né? Então vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor, obrigado, Deus, porque nós, ó Senhor, nós podemos olhar para a Tua Palavra e na condução do Teu Espírito Santo, pensar sobre ela. Ó Pai, que o Teu Espírito possa trazer esta palavra para o nosso coração e nos dar paz diante dela. Ajuda-nos, Senhor, a sermos edificadores do Teu reino diante daqueles que não Te conhecem. Santifica a nossa vida, ó Deus, por meio dessa palavra. Nos dá mais sabedoria para lidarmos com aqueles que se levantam contra ela. E, Senhor, nos dá mais amor pela Tua causa, pela Tua obra, por este plano magnífico de salvação em Cristo Jesus. Usa-nos na dependência desse Espírito Santo que já está em nós, para que o Teu nome seja exaltado e honrado em nossas vidas. Senhor, prepara-nos para logo mais cultuarmos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor nos continue a nos guardar no restante deste dia. Obrigado pela aula das crianças também. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue a abençoá-las e que elas possam crescer na graça, na alegria e no conhecimento de Jesus Cristo. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.